Estamos de novo em Barcelona, no bairro Gótico, e vamos levar vocês para um passeio muito gostoso entre a Catedral, a Igreja de Santa Maria, enfim, muitas praças. Vamos falar também de um projeto inusitado do Gaudí, quando ele começou a sua profissão. Um pouco numa exposição que visitamos do Dalí. E também do Picasso, o museu dele, que é bem interessante. Entre outras coisinhas, outras coisas que nós aprontamos, algumas dicas, enfim. Sentem-se, aperte um cinto, porque nós vamos... Catedral, que é tudo, gente, é tudo muito pertinho, tá? Você anda assim, vai seguindo e vai 100 metros parando. Fora as coisas que tem entre isso tudo, que é tudo muito bonito. Bom, a Catedral de Barcelona tem uma longa história, porque ela foi construída em cima de várias outras catedrais, de uma paleocristã, de uma gótica, de uma românica, visigótica. Então, foram várias até chegar a esse estilo. A essa que nós estamos aí. É uma das padroeiras da cidade, né? O nome dela é Catedral de Santa Cruz e de Santa Eulália, que é uma das padroeiras da cidade. Mas ela é mais conhecida como La Seu. E essa é como eles usam mais comumente em Barcelona. O seu estilo é gótico e a sua fachada do século XIX é neogótico. Então, você entra, porque o que acontece? Primeiro eles construíram toda essa igreja. E aí depois veio um rico banqueiro catalão, justamente no século XIX, e aí ele patrocinou essa fachada e a torre. Então, por isso que você... ganhou esses dois estilos, né? Ó, você olha, é de um jeito e quando você entra é outro. O interior dela é bem escuro. Por quê? Porque ela tem essas colunas e esses contraventos aí, que é muito complicado. Aí ela se tornou uma igreja mais escura. E a sua planta tem formato de cruz e ela tem muitas capelinhas. A nave, né? A nave do interior dela tem essa forma de cruz. Enfim, e ela é muito, muito, muito interessante. Possui 5 portas. E cada uma tem um significado e uma mais interessante que a outra. E a porta principal tem a imagem dos apóstolos. Tem dos 12 apóstolos nas laterais e de anjinhos. E ainda é uma porta original do século XIX. Outra coisa, ela tem muitas curiosidades, essa igreja. Uma delas é que ela tem 21 sinos. E todos têm nome de mulheres. Gosto muito disso. Então tem o sino que é a Tomasa. A Tomasa. A Tomasa, que é o sino maior e que ele bate em ocasiões especiais. Então a Tomasa tá com tudo, é a última bolachinha do pacote, né? Tem a Honorata. E esse é a revolucionária, é o sino revolucionário, porque... tocou no levante do Filipe V. Então quer dizer que cada um tem um significado. Outra coisa interessante é que no interior dessa igreja tem um jardim. E nesse jardim tem 13 gansos brancos de Santa Eulália. Por que 13? Porque representa os anos que ela sofreu. Santa Eulália, ela tem 1000 histórias. É uma história. Quem quiser, quem gosta dessas histórias de santos e tal... é bem interessante, tem todo um sofrimento que ela passou, uma injustiça, e aí ela se tornou uma das padroeiras de Barcelona. Logo que a gente sai da igreja, na lateral, a igreja está atrás, na lateral esquerda, tem as muralhas romanas. E essas muralhas romanas e o arquiduto e tal, está espalhado por várias partes desse núcleo ali do bairro Gótico. Dessa trajetória que a gente acabou de citar, né? Então vocês vão andando e vocês vão vendo, e muito dessa muralha já foi incorporado, como vocês estão vendo, em construções hoje existentes. Mas elas estão lá, esse restinho. E outra coisa que eu adoro, não sei se vocês gostam, mas eu gosto, que é o mercado das antiguidades. É aquela feirinha que a gente vê, e lá a antiguidade é antiguidade, gente. Estamos na Europa, não esqueçam. Nosso país só tem 1.500,
Foi descoberta em 1500, então a gente só tem 500 anos. Então lá é muito grande a quantidade de antiguidades. Ela funciona ali das 9 da manhã às 8 da noite. Exceto agosto, que é muito quente. É toda sexta. Não, é toda sexta que funciona. É. Toda sexta. E desde 1978. E são mais ou menos... uns 30 comerciantes. Então vale a pena a gente se perder nessas barraquinhas, porque, gente, é muito bonito. Mas tem de tudo, de joias, a caixinha de música, a colheres, eles gostam muito. Eu quero saber o que, se vocês souberem, vocês me expliquem. As colherzinhas, né? As colheres e moedas comemorativas. Lá todo lugar que você vai tem aqueles boxes, aquelas caixas que você compra e vem uma moeda comemorativa do local. Tem de tudo que é decoração antiga, posso imaginar tudo. Tem também muito aquelas mãozinhas e enfeites que o pessoal colocava na porta para bater. Para bater, esqueci o nome agora. Esquecemos o nome também. Eu vou botar aí o nome, que agora me... Mas assim... Até tentei comprar uma dessa, mas aí o preço não colaborou muito. E ainda mais porque ele ia ter que pagar excesso de bagagem, porque, gente, aquilo pesa que é o cão. Então, quer dizer, mas assim, vale a pena vocês tirarem um tempinho. E uma coisa muito interessante que quando você estiver andando por essa parte, é bom você prestar atenção, são plaquinhas como essa que vocês estão vendo, que tem por toda essa região, que mostra onde era a saída e a entrada das muralhas. É uma coisa sutil, mas que faz toda a diferença. Então dali nós passamos no Mercado Borne. O Mercado Borne, ele é um museu. Ele foi reformado em 2013 e foi transformado num centro cultural. Como vocês estão vendo, em 2011 eu realmente fui e ele estava em obra, então quer dizer que esse 2013 eu acho que começou em 2011. Mas ele é bem interessante, virou um centro cultural. Ele possui visitas guiadas, então você pode conhecer as ruínas da antiga cidade. E ali eles mostram como era a vida na Idade Média nessas ruínas. E as ruas ao seu entorno foram remodeladas. Para dar um ar mais interessante. Dali nós fomos pertinho no Museu do Picasso, que é um espetáculo à parte. Nós fomos no de Málaga, vocês se lembram, quem não se lembra está por aí. Mas infelizmente lá não pôde de novo, os museus do Picasso não podem, mas esse museu, para mim, particularmente, eu acho mais interessante. Porque ele vem desde o iniciozinho, quando ele era muito, muito pequeno. Aí conta toda essa trajetória que os pais dele influenciaram, porque também eram artistas. E esse museu foi inaugurado em 1963, e de cara com 900 obras que o próprio Picasso doou. E outra coisa também bem interessante é que, assim, e depois quando ele faleceu, a viúva doou mais ainda. Então quer dizer que tem muitas obras. E as salas são classificadas com todas as suas etapas, né? Cada sala mostra um período da sua trajetória. Gente, é muito organizado, ele é muito didático, ele é bem interessante. Tem mais de 4.250 obras. E uma das partes que mais me tocou, porque assim, todo mundo sabe que eu gosto do Picasso, mas a minha grande paixão é o Van Gogh e o Gauguin. E nós estávamos andando e até que teve uma sala que tinha uma plaquinha Amigos do Picasso. Mas olha que interessante. No que nós entramos, tinha realmente um quadro do Van Gogh e outro do Gauguin. E aí a pessoa se derrete que nem manteiga, né? Amo, amo, amo. Foi muito bacana. Tem as primeiras palomas que ele desenhou. Quem é fã sabe que ele já desenhava palomas desde pequeno. E esse museu ele fica também num lugar bem inusitado, que é um antigo palácio de arquitetura gótica. Do século XV. Então tem todo uma história, uma estrutura bem legal. Porque provavelmente você vai pegar uma pequena, grande fila. Então é bom você já vai vendo do lado de fora, curtindo o palácio. Mas olha, mega vale a pena, é bem interessante. E aí nós fomos nos perder nessas ruelas. Também visitamos por perto a exposição do Dalí também. Muito interessante. Um local também
pequeno comparado a esse do Picasso, mas tem... E muito menor do que o de Figueres. Quem acompanhou aí, mas tem várias obras do Dalí, como esboços explicando como ele chegava às suas obras. Porque quem sabe um pouquinho dele já sabe que ele fazia vários estudos, né? Para chegar àquela obra deslumbrante, né? Então você vai e repara uma determinada obra dele, você vê que tem vários esboços que compõem até ele chegar àquele resultado. Assim como esculturas. Muitas esculturas, inclusive uma muito significativa que ele fez contra as touradas, vocês estão vendo aí. Ele era contra e ele era o contrário do Picasso. Picasso sempre foi a favor e ele contra. Isso é uma coisa que os dois divergiam muito. Tem a sua cabeça do rinoceronte. Aquela que ele adora, tradicional. A boquinha, né? O sofá de boquinha da Mae West. Que eu sentei. Que a Rose adora. E no teto também tem uma pintura, não é como aquela de Figueres, mas é uma pintura bem interessante também. E outra coisa também que a gente gostou de ver foi o famoso... Ovo. Não, também o ovo na entrada. O ovo na entrada, o relógio. O relógio pendurado no cabide, muito bonito. Lindo, lindo. O relógio derretendo, né, o famoso. Muito bacana, enfim. É uma exposição pequena, mas é uma exposição bem intensa. Com muitas obras, muitos esboços, muitas esculturas que se você estiver lá e tiver de novo uma exposição dessa, vale a pena. Quem gosta, vale a pena essas duas visitas aí, você não pode perder a exposição do Dalí e o Museu do Picasso. Barcelona, ele tem até, inclusive, Museu do Mamute. Então, para quem gosta de museu, quem gosta de coisas inusitadas, vale a pena. Tem muita coisa para visitar. E também tem, se você se perder pelas ruas, você pode encontrar assim do nada uma música, uma porta aberta e você entra. E a gente, como cachorro vira-lata, que não pode ver uma porta aberta, a gente foi e entramos de bicão aí numa festa junina, vocês estão vendo as fotos aí. De criança, de uma escola bem interessante, a gente notou que algumas pessoas olhavam meio pra gente, tipo assim, o que eles estão fazendo máquina aqui? Fotográfica, turista, entraram aqui no meio da festa. Bicão aí na festa aí. Mas ninguém botou a gente pra fora. E também fomos rápidos, a gente ficou acho que uns 2-3 minutos. Foi só pra registrar o momento. Olhamos e que a gente gosta de ver coisas diferentes, né? Outras coisas que tem muito interessante a gente tem que rir. Muito interessante nessa região são as plazas. Gente, são muitas plazas e são plazas secas, a maioria, e são plazas que têm muita história. Nós vamos começar pela Plaza del Rei. Nessa praça foi onde Colombo mostrou as suas mercadorias, né, que ele trouxe da América para os reis. E ali os reis fizeram as suas primeiras encomendas. Então, você olha, quando você passa, tu acha assim, não é nada, são vários prédios, né, importantes, significativos. No estilo medieval do século XIV. São bem antigos, mas você não dá nada e aí você vai ver a história por trás da praça, então até fica mais emocionante, né? Então, tem o Palácio do Tenente, que é muito bonito, muito interessante, que é sede da Coroa de Aragão, do século XVI. Então, ele tem um pátio renascentista e é muito bacana. Esse eu tive o prazer de entrar, então eu posso dizer que foi bem show. Tem a Casa Clariana, Padella, que também é um museu de história de Barcelona, vocês estão vendo. Esse a gente acabou não entrando porque a gente não tinha tempo. E aí mostra os vestígios, né, arqueológicos da cidade daquela época. Isso daí vocês vão notar em vários locais, eles mostram esses vestígios. Trancou? E vale a pena vocês darem uma olhada que vocês vão entender um pouquinho mais da urbanização de Barcelona. Ou Barcino, como era antes. Tem também um grande prédio do Palau Real Major. Que é onde morava o rei da Catalunha até o século XV, né? Então ele é gótico. Tem uma linda torre. Como vocês vão estar vendo. Que é o Rei Marte. Então, essa parte aí vocês vão ver que você realmente entra na história, parece que você está em séculos e séculos atrás. Vale a pena dar uma paradinha, respirar essa história toda. Em vários locais, né, da Espanha e também em outros locais do mundo, você vai em determinados locais que você acaba
visitando locais bem antigos. Isso, mas nessa região toda, apesar de que vocês estão vendo, a gente vai botar algumas fotos que a gente fez algumas visitamos as lojinhas, apesar dessas lojinhas serem de vanguarda, terem uma cara muito moderna, ser inovadoras, e vocês viram que a gente fez amizade, a gente tirou fotinhas engraçadas, porque a gente gosta. Um picolé aí pelo beco. Então tem muitos grafites, enfim, apesar de tudo isso, ele é um dos locais mais preservados, o bairro inteiro, que era a antiga cidadela, né? A Cidade Velha. É bem conservada essa região, mantém as características da época. Então quer dizer que se perder nessas ruas, gente, é de um deslumbre total, vale a pena. É aquele, né, como a gente já falou em outros momentos aqui, é um mergulho no passado, é bem interessante esse passeio. Mas com uma visão no futuro, porque ali tem umas lojas incríveis. Dessa vez eu não tive tanto tempo, mas da outra vez eu comprei várias roupas interessantíssimas de estilistas novos. Ali é que estão várias lojas interessantes e também onde fazem tatuagens incríveis. Então ali é que também está a vanguarda em tudo nessa parte de Barcelona. Fiquem ligados. E aí fomos na Plaça Sant Jaume, que é um centro administrativo da cidade. Então ela é muito interessante. É no coração da antiga colônia de Barcino. E entre outras coisas, ela tem essa configuração atual é do século XIX, porque ela mudou muito ela é bem antiga, mas ela foi mudando essa configuração. Tem a Casa da Cidade também de Barcelona, que é como se fosse a prefeitura de lá. E tem também a parte do governo catalão, que também fica aí. E aí eles derrubaram a antiga igreja em 1823 e aí deram o nome dessa praça depois desse acontecimento. E ali aconteceu muita coisa. Por exemplo, a proclamação da Catalunha foi ali, da libertação. E até hoje acontecem comícios, comemorações, principalmente dos jogos de futebol. Os torcedores se reúnem ali para fazer shows. E aquelas famosas pirâmides que é tão característico. Pirâmide humana, né? Que o pessoal sobe ali e forma. Que é tão característico ali e tradicional dessa região da Catalunha. Então quer dizer que vale a pena sempre dar uma passadinha ali, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. E nessa região tem uma igreja muito especial, com muita história, que é a Igreja Santa Maria del Mar. Ela foi inaugurada em 15 de agosto de 1384. Adoro esse dia. Que é a data do aniversário. E a população de La Ribeira é que ajudou nessa construção. E as pedras vieram do Monte Juíque. Então elas vinham, a população é que carregava essas pedras, e aí em homenagem a essa população... A sua porta principal ela foi toda trabalhada em homenagem ao povo dessa região. Em agradecimento, bem legal. E ela tem 1000 histórias. Ela é uma de arquitetura gótica catalã. Contém 3 naves. E aí as 2 naves laterais são menores e são mais claras, porque como ela tem contrafortes muito grandes, a nave principal ela ficou um pouco escura. 2 colunas octogonais sustentam as suas abóbadas. E ela tem muitos vitrôs. Gente, ela é muito bonita. A gente entra e fica olhando assim. E ela também tem 6 capelas. E ela é tão importante que a Netflix gravou lá o seriado A Catedral del Mar. Então, vocês estão vendo aí algumas fotos. E vale a pena também, é como eu digo, entrar, olha uma porta aberta, você entra e depois vai estudar a respeito, vai ler, mas vale a pena. Quem gosta de arte, pinturas, esculturas, todas as catedrais e igrejas são um prato cheio para você independente apreciar da religião. Isso. Tá? Tem muita pintura, muita arquitetura, muita escultura, sendo na fachada, na parte interna, então vale a pena a visita. Quem tem alguma, vamos dizer assim, crença, alguma coisa, senta, já faz a sua oração, agradece, pede para voltar. Eu sempre agradeço, peço para voltar. E graças a Deus eu tô voltando em muitos lugares. Então, vamos agora para a
Plaza Real, que foi feita onde era um convento. Lembra aquela história? Então vamos voltar à data de 1835. Onde queimaram os conventos, e esse foi mais um deles, era o convento de Santa Madonna. E aí ele, com tudo aquilo, foi queimado e aí fizeram essa praça para enaltecer a monarquia. Então, foi queimado contra a monarquia. E aí fizeram a praça para enaltecer a monarquia. Entenderam? Tá, também nós não, mas tudo bem. E uma curiosidade é que aí eles iam botar a estátua no centro do Fernando VII, do rei. Mas não deu certo. Como não colocaram essa estátua, então colocaram uma fonte no lugar dessa estátua, né, do rei. Que é a das Três Grácias, que é uma fonte muito bonita, como vocês estão vendo, é uma fonte bem interessante. Ela é de 1867. E essa praça ficou com 4.000 metros quadrados, é uma praça bem grande e ela é cheia de edifícios. À sua volta, de famílias importantes da época. E tem umas curiosidades interessantes. Essa praça, ela tem o formato, a planta baixa, se você olhar, ela é trapezoidal. Mas eles fizeram com a arquitetura, trabalharam a distância dos pilares. Para dar aquela impressão de ótica que ela ficasse no formato quadrado. Então você entra, você jamais vai dizer que ela é trapezoidal, mas ela é. E nos dias de hoje, esses prédios que eram de famílias importantes, hoje tem bares, hotéis, restaurantes. E vamos dizer, é o happy hour, é a balada, cidade, é um local muito interessante. E, inclusive, até elas é muito usada também pela população local, não é só de turistas, como todo bairro. E ela tem características neoclássicas do século XIX. E nessa praça também se encontram 2 postes que o Gaudí projetou. No início lá da carreira dele, ele projetou vários postes, né? Que eram, na verdade, era um poste que ia ser reproduzido para toda a cidade. Mas eu acho que ficou inviável, como tudo do Gaudí, não era nada simples, né? Só fizeram 5. Isso, 2 ficaram nessa praça e outros 3 na Plaza do Palau. Isso. E ele é cheio de simbolismo, como tudo do Gaudí. Ele era a gás, né? Esse poste naquela época ele era a gás. Hoje já é elétrico. E ele tem, inclusive, enaltece o deus Mercúrio, que é o deus do comércio, porque ali em volta tem muito comércio. Enfim, no bairro gótico tem muita coisa para ver. Gente, maravilhoso. É incrível. Vocês têm que ficar e pelo menos passar uma tarde inteira, e eu acho que dá para passar muito mais tempo, mas uma tarde pelo menos. Vocês, se forem para Barcelona, guardem para se perder nessas Ou a parte da manhã, né? Que é mais fresquinho. Pois é. Enfim, se você quiser acordar cedo, né? Mas, de qualquer maneira, vocês têm muito mais o que ver, e tem mais praças, tem mais igrejas, e tem muitas lojas, e tem muita história e muitos museus. Agora nós vamos sair dessa parte, vamos um pouquinho para o lado, que nós vamos para a região da Ciutadella, que é um parque incrível. É um parque onde a população vai lá caminhar, praticar esporte, se reunir. Descansar também um pouco da caminhada. E que tem um zoológico, que é um zoológico enorme, muito interessante. Nós vamos caminhar também para a praia, para um outro ponto da praia. Vamos ver um pouquinho das intervenções para a Olimpíada de 92, que deu um boom na cidade. Enfim, a gente vai continuar nesse nosso passeio para levar para vocês um pouco mais de informação, de histórias, de fotos, de novidades e curiosidades. Espero que tenham gostado desse vídeo, daquilo que a gente mostrou. Comentem aí pra gente não perder o contato. E por enquanto é só. Beijos da Rose. Até o próximo vídeo. Abraço do Azo. Tchau!